Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Nos 60 minutos de hoje, a 44 minutos na esteira, a 3 km e 40 metros, quase 40, 3 km e 38 metros, aqui, né, na esteira, gente, tentando aumentar minha velocidade, para ver se eu ganho condicionamento, se eu pulo pro 50 rápido, porque eu tô no 60 há muito tempo, né? Bom, vou esquentar minha cabeça, né? Seguir. Pô, gente, eu tô contando das artes marciais. Quando eu comecei nas artes marciais lá atrás, eu tinha muita paciência com os praticantes de artes marciais, sabe? Hoje eu não tenho mais. Eu aguentei muita coisa nas artes marciais que eu não aguentaria mais, tá? Eu não aguentaria mais. A pessoa das artes marciais é uma pessoa bem sem educação, bem grosseiro, tá? Eles são bem arrogantes e eles são bem ignorantes, tá? Principalmente assim, eu fui fazendo Aikido, mas eu fui visitando outras artes marciais, tá? Eu sempre achei que a arte marcial, as artes marciais, elas se falam, tá? Eu nunca tive essa visão ignorante de boa parte dos praticantes de artes marciais, de que, ai, minha arte marcial é melhor que a outra. Ai, eu fico falando mal da outra arte marcial, tá? Porque você vai ver isso na arte marcial. Você vai ver que boa parte dos praticantes de artes marciais são bem ignorantes. Eles ficam falando um mal da arte marcial do outro. E eles não sabem nem a história da arte marcial deles. Eles são bem ignorantes, tá? Eu percebi isso. Nos 9 anos em que eu estive nas artes marciais, eu percebi que eles gostam muito de falar mal da arte marcial do outro. Mas eles não sabem nem a história da arte marcial deles, tá? Então, no começo, quando eu comecei no Aikido, em 2014, e na capoeira, que eu ia, né, nos lugares, tudo. Principalmente no começo, quando eu ia no Hapkido. No Hapkido eu passei muito nervoso, tá? Eu não passaria mais, tá? Porque eu fazia Aikido e ia no Hapkido. Treinar no Hapkido, né? Conhecer. E eu me lembro que eu fui algumas vezes treinar com o mestre de Hapkido. Muito bom. Um cara estudioso, ele ensina bem. Eu sempre gostei da aula dele e tal. Mas ele sempre gostou de discutir muito comigo, tá? Ele sempre gostou muito de discutir comigo sobre machismo. Ele é machista, né? Ele é machista, esse professor aí de Hapkido. Ele deveria ter uma cabeça mais aberta por ele ser estudioso de artes marciais. Ele é um estudioso, um cara assim que tem uma cabeça boa até. É bolsominion, tá? Bolsominion, mas ele tem até que uma cabeça boa e tal. E eu me lembro uma vez, bem no começo, tava no começo da arte marcial, ele acompanhava meu canal, meu blog. E ele tinha muita raiva. Porque acontece muito isso, tá? O cara tem raiva do meu canal e do meu blog. Ele tem raiva porque eu falo do machismo, tá? E o cara guarda aquela raiva, tá? Porque o que eu falo pega no calcanhar de Aquiles do praticante de artes marciais, do professor. Ele é machista, tá? Eles são machistas, os praticantes de artes marciais e os professores de artes marciais. E eles têm raiva do que eu falo. E o que que acontece? Eles guardam, tá? Ao invés deles trabalharem isso, eles ficam com raiva do que eu falo e eles guardam. Aí o que que eles fazem? Eles fazem uma emboscada pra mim. Pra vocês verem como o professor de artes marciais e o praticante é mal resolvido. Eles são bem mal resolvidos, esses praticantes de artes marciais. Bem mal resolvidos. Eles são doentes. Bem doentes, tá? Isso eu fui vendo no decorrer da minha trajetória nas artes marciais. Vocês verem como eles são mal resolvidos. E eu me lembro que eu fui treinar, né? Ele me convidou, numa boa. Mas eu já tinha altas discussões com ele, tá? Por rede social. Com esse cara aí, com esse mestre. Que deveria ser muito mais bem resolvido. Pelos anos dele de Hapkido, de arte marcial, deveria ser muito mais bem resolvido, tá?
Mas enfim, e ele viria falar mal do Aikido. Ele, por ser um estudioso de arte marcial, ele deveria respeitar a arte marcial, as artes marciais, né? Mas ele adorava falar mal do Aikido sem conhecer o Aikido direito. Ele falava besteira do Aikido, inclusive. Eu percebia que ele não conhecia a história do Aikido, esse cara aí. Porque ele tem preconceito, né? Então a pessoa, quando tem preconceito, isso acontece muito com a pessoa do Hapkido. Como eles têm muito preconceito do Aikido, eles não conhecem a história do Aikido. Eles não conhecem, né? Você vai ver que eles falam verdadeiros absurdos do Aikido, tá? Porque eles têm preconceito, né? Então eles não conseguem estudar, entender. Eles não têm a cabeça aberta, né? Então eles têm inveja do Aikido, porque o Aikido veio antes do Hapkido. E provavelmente o Hapkido copiou coisas do Aikido. Provavelmente. Então eles têm raiva, né? Do Aikido por causa disso. Eles têm raiva do Aikido, o pessoal do Hapkido. E não tem nada a ver, né? Eles deveriam agradecer o Aikido. Porque provavelmente o Hapkido existe por causa do Aikido, tá? Praticamente. É uma polêmica, existe uma polêmica sobre isso, tá? Se o Hapkido teria pego influência do Aikido, mas provavelmente pegou. Provavelmente pegou, tá? Porque a Coreia pegou muita influência do Japão, da cultura japonesa, tá? Coreia. Provavelmente pegou, tá? Mas eles têm, né, esse problema. O pessoal do Hapkido tem uma inveja do pessoal do Aikido. Eles sempre tiveram essa inveja, esse problema. Eles não conseguiram superar essa inveja, esse problema que eles têm, né? Eles não conseguiram superar esse sentimento de inferioridade, né? Nem Freud explica. Freud deve explicar isso, né, deles. Então, eu lembro que quando eu fui fazer aula com esse cara, esse mestre do Hapkido, ele ficava toda hora atacando o Aikido e me atacando. Ele começou a atacar meu canal, meu blog. Eu fazendo aula com ele, no espaço dele, foi muito desagradável, muito desagradável. É muita falta de educação, né? Uma pessoa te convidar para treinar no espaço dele, inclusive era uma cervejaria que ele estava treinando, né? Que ele me convidou para treinar. Eu fui conhecer uma modalidade que ele estava ensinando, tá? Eu fui uma boa lá. Eu nunca imaginei que ele fosse tão mal resolvido, que ele tivesse guardado tanto rancor, né? Do meu canal. Ele guardou rancor. Porque é muito comum, né? O homem, quando você fala as coisas e ele não consegue lidar com as verdades, né? Como a mulher fala. E ele sabe. Você pegou no calcanhar de Aquiles dele, ele não consegue lidar com isso, ele guarda isso e ele vai jogar na tua cara depois. Então, ele tinha raiva. Eu via que o que ele falava, ele tinha raiva. Né? Impressionante. Eu falava, não é possível que esse cara tá querendo discutir comigo. Blog e canal agora, não é momento para discutir isso. É ridículo, é fora de contexto. Né? E ele discutindo o canal e o blog, né? Machismo, coisas dele, né? Eu percebi que ele estava discutindo coisas dele, né? Coisas que eu falei no canal e que ele viu nele e ele estava com raiva porque eu falei, né? Era um problema dele, não é meu. Se ele não conseguiu resolver os problemas dele, o problema dele, não é meu. Então você vai ver no decorrer da sua trajetória nas artes marciais o quanto o homem marcial, o professor, o praticante, eles são mal resolvidos. E quando você faz um canal que você fala do machismo deles, você mexe, tá? Neles, assim, eles ficam com raiva. Mas é um problema deles que eles têm que resolver, não é seu. Não é você que tá falando, são eles que têm problemas. Então, nesse momento eu falei, nossa, é muito desagradável você ir no espaço de uma pessoa treinar com uma pessoa e a pessoa te chamou para brigar. Naquele momento, assim, eu não sabia, né? Não era bem no começo e tal. Hoje, claro, eu tenho uma resposta muito mais à altura para ele. Se bem que meu canal já é uma resposta à altura para ele, porque o problema é dele. Ele é mal resolvido, um homem bem mal resolvido. Apesar de ser um homem casado com filhos e tá milhares de anos nas artes marciais. Mas é um homem bem mal resolvido, né? Que, embora tenha conhecimento de várias artes marciais, ainda não superou
ainda fala mal de outras artes marciais, ele não conseguiu ainda superar o problema de autoestima, né, do Hapkido, pelo jeito, com o Aikido, né, é um problema de autoestima, né, que o pessoal do Hapkido parece que tem. Então, acontece muito isso. Quando você tem um canal crítico, que você fala do machismo dos homens, vai acontecer muito isso, né? Os homens vão te convidar e fazer emboscadas para você. O homem é muito mal resolvido, né? Ele não está acostumado a ser criticado, né? Ele não está acostumado a mostrar um espelho, né? Uma mulher mostrar um espelho, olha, você é isso. Você é um homem machista. Você é um homem cruel, perverso. Você faz isso. Quando uma mulher faz isso, então ele fica com raiva, acuado. Então ele arma essas emboscadas assim, né? Te convida para fazer uma aula de arte marcial e começa a te atacar. Né? É uma coisa assim covarde, mas é tipo isso, assim. Muitas vezes aconteceu isso. Com muitas artes marciais. Então aí você vai vendo como o homem marcial e o professor de artes marciais, por mais 1000 anos que ele esteja nas artes marciais, como ele é mal resolvido. E é isso que te mostra o quanto a arte marcial está em crise. Por isso que ela não vai para frente. Porque o professor, as lideranças, né, das artes marciais são muito mal resolvidas. Os homens que estão na liderança são muito mal resolvidos. Com eles mesmos. É o problema deles com eles mesmos. Eu não consigo ver uma mulher casada com esses homens. Não consigo. Devem ser mulheres muito doentes, muito mal resolvidas, né? Com homens desse tipo. Porque eles têm problemas. Os homens marciais. Os praticantes de artes marciais, professores, senseis, lideranças, homens da defesa pessoal são homens bem mal resolvidos, bem mal resolvidos. Muito mal resolvidos mesmo. Então você vai vendo coisas assim. No começo eu não tinha tanto preparo como eu tenho hoje, tá? Hoje seria diferente se eu fosse no espaço dele. E é muita falta de educação. Você chegar no espaço e ser maltratada pela pessoa. É mais ou menos assim, uma pessoa convida você para jantar e a pessoa começa a te atacar na janta, tá? Mais ou menos isso, né? É muita falta de educação da pessoa. É isso, mais ou menos. Vai acontecer isso muitas vezes, né? No Aikido também, né? O último dojo que eu estive de Aikido do japonês, um japonês, descendente de japonês, também desequilibradíssimo. O último sensei que eu tive de Aikido, não dá nem pra chamar de sensei. Aliás, os professores de Aikido que eu tive não dá pra chamar de sensei nenhum. Eles são completamente doentes. E o último japonês, descendente de japoneses que eu tive, conhecido na Associação Paulista de Aikido. Ele também armou uma emboscada para mim. Ele foi juntando, ficou com raiva. Provavelmente, claro, com certeza, o meu blog serviu, né? A carapuça serviu para ele, com certeza, porque ele é um desequilibrado e um egóico, né? Ele acha que só ele tem razão, só ele sabe. Ele é um narciso em forma de Hakama, né? E ele me desrespeitou durante uma aula de Aikido, um absurdo. Ele não sabe nem se comportar no dojo. No próprio dojo ele não sabe se comportar. Então, você vai vendo, ele montou uma emboscada pra mim, claro. Ele quis que eu fosse lá pra ele me desrespeitar. É mais ou menos assim. A pessoa te convida pra jantar e ela te trata mal no jantar. É isso. Né? Então você vai vendo que esses homens não têm nem educação básica. É uma coisa de base. Ele não tem. Eu teve, então não tem como, né, um homem desse dar aula de qualquer arte marcial, né? Ele não tem discernimento básico, né? Então assim, você vai vendo assim, você vai vendo que a arte marcial quanto menos você fica melhor. É um ambiente de gente doente mesmo. Homens e mulheres. Homens e mulheres doentes. É impossível pra mim achar. Eu desisti dessa história de faixa preta, Deus me livre. Isso é um engodo, é uma mentira, né? A faixa preta é comprada, né? A faixa é uma compra. É pra enganar você, fazer você de trouxa. É pra você enriquecer um professor que vai fazer você de trouxa, só isso. Você ter uma faixa suja na sua cintura, né?
Não quero isso. Não quero, né? Prefiro a minha liberdade. Prefiro ser fiel a mim mesma do que ficar me submetendo a uma faixa preta que não quer dizer nada pra mim, que é uma compra. Que no fundo é uma compra, tá? É isso, comprar uma faixa. Só isso. Bom, é isso, gente. 60 minutos eu vou contar outras histórias pra vocês. Por dentro, né? Das artes marciais, o que passa. Uma mulher que fala as coisas, né? Do machismo nas artes marciais. A pressão, né? A pressão, como é que é duro, né? Os homens não conseguem ouvir as verdades. Eles atacam por trás. Eles não têm coragem de atacar pela frente, né? Bom, é isso. 60 minutos. E 60 minutos, gente. 4 km e 44 metros. Até, gente. Tchau, tchau.